Este veículo foi a estrela de uma guerra e o pesadelo de outra. O Humvee foi projetado para vencer a Guerra Fria, mas quando o campo de batalha mudou para as ruas caóticas do Iraque, ele ganhou um apelido sombrio: caixão sobre rodas. Como um veículo com engenharia tão avançada, falhou miseravelmente em proteger seus soldados. Qual foi o custo real em dinheiro e em vidas dessa falha? Prepare-se para conhecer o ícone que se tornou o maior erro de design militar americano no século XXI. O Humvee, ou HMWV, nasceu de uma concorrência feroz no início dos anos 80, vencendo 60 outros projetos para se tornar o veículo tático padrão dos Estados Unidos. Ele era uma maravilha da engenharia da época, feito para a velocidade e mobilidade. Com um motor diesel V8 da General Motors, que priorizava o torque em vez da potência bruta, e tração 4x4 integral, ele era um mestre em terrenos difíceis. Sua largura de quase 2,20 metros garantia uma estabilidade incrível, permitindo inclinações laterais de até 40 graus. Uma de suas características mais geniais era a suspensão. Para maximizar a altura livre do solo, que chegava a impressionantes 40 centímetros, os engenheiros tomaram uma decisão ousada: montar os freios a disco perto do diferencial, e não nas rodas. Essa solução, chamada de freios inboard, era complexa, mas permitia que o Humvee passasse por obstáculos que parariam outros veículos. Ele era, sem dúvida, um monstro do off-road, o rei da mobilidade. E foi exatamente isso que o tornou um herói na Guerra do Golfo em 1991. Naquela guerra, travada em desertos abertos, a velocidade era tudo. O Humvee era perfeito. Ele transportava tropas, atuava como ambulância e até carregava sistemas de mísseis TOW. Sua agilidade permitiu que as forças da coalizão flanqueassem o exército iraquiano em uma manobra conhecida como Hail Mary Pass. O Humvee foi o rosto da vitória, um símbolo do poder militar americano. Ele cumpriu sua missão com perfeição. O problema é que a guerra seguinte não seria nada parecida. Quando as tropas americanas entraram no Iraque em 2003, o inimigo não era um exército convencional em um deserto. Eram insurgentes, usando táticas de guerrilha em cidades e estradas. E a principal arma deles era o IED, o dispositivo explosivo improvisado. E aqui a maior força do Humvee se tornou sua fraqueza mortal. A altura livre do solo, que era ótima para obstáculos, criava um espaço perfeito sob o veículo, e o fundo, completamente plano, agia como um trampolim para a explosão, jogando toda a força para dentro da cabine, contra os soldados. O veículo projetado para a velocidade não tinha blindagem adequada para esse novo tipo de ameaça. Ele foi feito para desviar de balas, não para resistir a explosões vindas de baixo. Foi aí que o apelido caixão sobre rodas nasceu, entre os próprios soldados que o pilotavam. Eles sabiam que estavam em um veículo que não os protegia da maior ameaça do campo de batalha. A situação ficou tão desesperadora que as tropas começaram a improvisar, criando a chamada blindagem caipira, ou Hillbilly Armor, soldando placas de metal e qualquer sucata que encontrassem nas portas e no assoalho de seus Humvees. A imagem de soldados americanos tendo que usar sucata para se proteger em um veículo militar de milhões de dólares virou um escândalo político gigantesco. A questão era óbvia. Por que o exército mais poderoso do mundo estava enviando seus homens e mulheres para a guerra em veículos tão vulneráveis? A resposta estava na burocracia e na doutrina militar. O Pentágono demorou a aceitar que a natureza da guerra havia mudado. A obsessão pela guerra de manobra, onde a velocidade é mais importante que a proteção, custou caro. Eventualmente, o governo começou a agir. As versões básicas do Humvee, que custavam cerca de $80.000, deram lugar a modelos blindados, como o M151, que custavam mais de $220.000 por unidade. O Pentágono gastou bilhões de dólares em kits de blindagem que eram adicionados aos Humvees existentes. Mas isso criou outro problema: o peso. O Humvee original, com cerca de 2.500 quilos, não foi projetado para carregar toneladas de blindagem extra. Com o peso adicional, o desempenho despencou. A velocidade máxima caiu,
o consumo de combustível aumentou drasticamente e componentes vitais, como a suspensão e a transmissão, começaram a falhar constantemente. A manutenção se tornou um pesadelo caríssimo. Na prática, ao tentar consertar um problema, a falta de proteção, eles criaram outro, um veículo lento, pesado e que quebrava o tempo todo. A solução foi um remendo caro e ineficiente. O fracasso do Humvee em proteger as tropas levou ao desenvolvimento de uma nova geração de veículos. A tecnologia MRAP, ou Veículo Resistente a Minas e Protegido contra Emboscadas, surgiu como a resposta. Esses veículos, como o JLTV, que hoje substitui o Humvee na linha de frente, são projetados desde o início com uma lição crucial em mente: a proteção contra IEDs. Eles têm um casco em formato de V, que desvia a força da explosão para os lados, longe da tripulação. É um design que aceita a realidade da guerra moderna. O Humvee, o caixão sobre rodas, nos ensinou a maior lição da guerra do século XXI. Não importa quão brilhante seja a engenharia, se ela for feita para a guerra errada. O ícone que nos salvou na Guerra do Golfo não conseguiu se adaptar ao terror nas ruas do Iraque e do Afeganistão. Sua história é um lembrete cruel de que, na burocracia militar, quando as decisões demoram, a vida do soldado é o custo final. O Humvee não foi um veículo ruim, ele foi o veículo certo na hora errada. E agora eu quero saber a sua opinião. O exército cometeu um erro ao insistir em blindar o Humvee, ou deveria ter aceitado o prejuízo do caixão sobre rodas, mais rápido e investido imediatamente em um novo veículo como o JLTV? Qual decisão foi a mais custosa no final das contas? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você curtiu essa análise, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.